Vou começar só por ler o primeiro verso e a primeira frase do segundo verso. Os versos é uma invenção posterior. A Bíblia, quando foi escrita originalmente, não tinha versículos bíblicos discriminados, por isso eu cortar algum verso não corta nada do texto bíblico daquilo que estava no original. Então, diz assim a palavra do Senhor, começando no verso 1. Palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque por meio dela nos abres o nosso entendimento para nos deliciarmos com a mesma, nos deliciarmos contigo, aumentar a nossa fé em ti, porque por meio dela também aprendemos a adorar-te como tu és digno, Senhor, a cultuar-te como tu és digno. E é isso, Senhor, que nós pedimos esta manhã, que na sequência dos sermões que vamos ter, das pregações que ainda vamos ter pela frente em Malaquias, tu nos ensines, Senhor, a cultuar-te como tu desejas ser cultuado, Senhor, e possamos, cada momento que estamos juntos para te cultuar, sair daqui felizes e alegres de estarmos próximos de ti, de conhecer-te, de sermos abençoados pelo teu amor, pelo teu carinho, pela forma como tu tens cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós no IBP damos a chamada Teologia Bíblica, em que nós damos vários livros da Bíblia. Entre eles passei também por Malaquias, e qual não é a minha surpresa, que Malaquias fala muito mais do que apenas aquilo que eu sempre tinha ouvido durante muitos anos. Para mim, Malaquias era o livro do pedir ofertas, porque infelizmente era a única coisa que este livro servia. Quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a percebi logo duas coisas. Primeiro, alguns dos versos deste livro são dos favoritos dos mercenários da fé, aqueles que fazem mercado ou mercantilizam a fé. Ok? Mas nunca leem o resto do livro. Porque se lessem o resto do livro, teriam que se ajoelhar em profundo arrependimento e levar toda a igreja a se ajoelhar em profundo arrependimento. Porque o entendimento que se tem tirado, mesmo dessas passagens favoritas deles, que usam para comercializar a fé, são mal entendidas, são mal aplicadas, levam o povo a fazer negócio com Deus e ignoram todo o resto do texto bíblico sobre culto ao Senhor. Principalmente porque, se vocês tomarem muita atenção, o início das exortações neste livro são direcionadas aos meus homólogos daquele tempo, aos pastores daquele tempo, que na altura eram os sacerdotes. Então, é uma exortação fortíssima, inicialmente àqueles que lideram igrejas e depois a toda a igreja, mostrando que, como nós vamos poder ver, a adoração ao Senhor, culto ao Senhor, é muito mais do que o que nós, assim a uma primeira vista, temos de ideia. E vamos poder ver isso. Porquê é que eu escolho esta carta no nosso contexto da nossa igreja? Eu vou-vos dizer, não só no contexto da nossa igreja, mas no contexto de Portugal e da Europa, eu tenho sentido uma apatia espiritual. Talvez nós, em termos de culto, não somos dos piores lugares, e já vão ver alguns pontos do porquê. Acho que temos tido uma tradição boa. Com o passar do tempo, se nós não revirmos o porquê de nós cultuarmos como cultuamos, ao continuar de se acrescentarem novas pessoas na igreja que não entendem porque é que nós fazemos as coisas do jeito que nós fazemos e achamos que não precisamos de mudar, não precisamos de modernices, há muita gente que não entende isso porque elas não sabem como Deus deseja ser cultuado. E é fácil as igrejas que eram parecidas com a nossa, conservadoras na sua liturgia, na sua análise das Escrituras, começarem a pôr modernices, invenções no culto ao Senhor. E nós corremos também o sério risco disso acontecer. Mas uma coisa que nós notamos na nossa cultura ocidental é uma certa apatia. Porque estamos a viver, em certa medida, um contexto às vezes semelhante ao deles. Eles esperavam o Messias, a primeira vinda do Messias. Nós estamos à espera da segunda vinda do Messias. A espera deles, na verdade, não era tão grande como a nossa, porque nós já estamos à espera há 2000 anos da segunda vinda. Mas, no caso deles, eu já estava em grande desespero, porque, de facto, Israel tinha ido para o cativeiro, Deus libertou do cativeiro e tinha ido para o cativeiro, talvez para quem não saiba bem a história de Israel, vamos recuar ao início para ficar claro. Deus tinha feito uma aliança com Israel. Havia maldições e bênçãos. Se eles cumprissem, eram abençoados. Se não cumprissem, eram amaldiçoados. Constantemente o povo se rebelou contra Deus. Mas assim, vez após vez após vez. Qualquer outro rei que tivesse um compromisso
ou qualquer outro senhor que tivesse um compromisso com um conjunto de servos de aliança, podia ter prescrevido aquela aliança há muito tempo. Borrifar-se para eles, matá-los a todos, exterminar a humanidade inteira. Se Deus tivesse feito isso, era justo. E por toda a eternidade os santos iam continuar a cantar Santo, 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 porque era justo. O salário do pecado é a morte. Apenas um pecado nos afastou de Deus. Adão e Eva cometeram apenas um. Nós cometemos muitos mais do que apenas um. Logo, Deus não devia nada a Israel. E Israel errou sucessivamente. Aliás, pela nossa má compreensão da história de Israel é que nós temos muita dificuldade em entender logo o início até mesmo deste livro. Mas, como Deus tinha dito, ia haver um castigo para Israel. E, de facto, Israel foi para o exílio. O reino do norte para a Síria e o reino do sul para a Babilónia. Depois Deus voltou a libertá-los, como tinha prometido, voltaram para a sua terra, começaram a restaurar o templo de Jerusalém, os muros, mas começaram a cair numa apatia porque não estavam a ver o restaurado de Israel como eles esperavam. Eles estavam à espera de que voltasse a haver algum libertador político, militar, que viesse libertá-los do poder da opressão de outros povos. Neste caso, agora ainda estavam debaixo do Império Persa. E quando eles começam a ver que as coisas não estão a acontecer como eles esperavam, não estão a ver os milagres que tinham havido no tempo, por exemplo, do profeta Elias e do profeta Eliseu, não vêm sinais, não vêm prodígios, não vêm maravilhas. Os anos estão-se a passar, continuam debaixo da opressão de outro povo. Financeiramente, ao que parece, não era uma altura assim muito boa. Eles começaram-se a desanimar, começaram a perguntar, bem, se calhar Deus não é assim muito justo, se calhar Deus não está a responder às nossas orações, não vejo nada a acontecer. Será que vale mesmo a pena continuar a ser tão esforçado, tão dedicado, a ser um bom cristão? Neste caso, nós hoje podíamos pensar da mesma maneira. E caíram numa apatia espiritual. Bem, vamos cumprir a nossa obrigação. Hoje não me apetece, olha, vou ficar a dormir amanhã, então vou e cultuo ao Senhor. E cultuo ao Senhor como eu gosto. Foi o que eles começaram a fazer, começaram a cultuar ao Senhor como eles gostam, como lhes apetecia. Não interessava se isso agradava a Deus, se não. Começaram a cultuar ao Senhor como lhes aprazia, como lhes dava prazer, como lhes satisfazia. É provável que eles tenham tido o mesmo problema que nós hoje. Nós temos hoje um problema sério que é, nós achamos que basta ser sincero. Sim, tu precisas ser sincero no teu momento com Deus, mas sinceramente há muita gente que está enganada. Ainda hoje o João Narciso dizia isso, sinceramente errados. Há pessoas sinceramente erradas. Ser sincero, vires aqui para o momento da adoração e tu achas que podes fazer tudo o que quiseres em cima de um púlpito, porque basta ser sincero, é para a glória do Senhor. Há muita gente que justifica então fazer tudo dentro de um culto. A razão pela qual, por exemplo, e se calhar vai chocar alguns, mas no contexto de Malaquias vão perceber, a razão pela qual não há dança dentro de um culto, não há bailado num culto, como em algumas igrejas, e isso ao início me meteu-me um bocado de confusão, é porque nem tudo faz parte de um culto ao Senhor. O Senhor não prescreveu isso em lado nenhum. Vou-vos pôr isto de outra maneira. Algumas pessoas dizem, mas eu danço para o Senhor, para a glória do Senhor. Eu vou-vos perguntar, há alguma área da tua vida que não seja para a glória do Senhor? Todas as áreas, até quando estás na intimidade com o teu marido ou com a tua esposa, tem que ser para a glória do Senhor. O beber água, o comer, tudo é para a glória do Senhor. O Ronaldo, se convertesse, podia glorificar ao Senhor com o seu talento de mandar uns toques na bola. Mas se ele se convertesse, eu não ia trazer o Ronaldo para dentro de um culto, começar a dar toques na bola para a glória do Senhor e nós continuávamos a cultuar ao Senhor enquanto ele dava toques na bola. Ou seja, nem tudo o que nós fazemos para a glória do Senhor se adequa dentro de um culto. Então a questão é o que é que faz parte de um culto. Tudo não faz parte do culto, não é tudo o que nós queremos. O ser sincero não chega. Nenhum de vós ia querer ser operado ao coração por um cirurgião que dizia, bem, eu não fui a todas as aulas, eu nem sequer tenho o diploma, mas eu garanto, eu sou muito sincero. Eu sinceramente quero te ajudar e vou tentar resolver o teu problema. Vocês não iam aceitar procedimentos sinceros apenas. Se não fossem corretos, têm que ser sinceros, mas não chega. Ok? E este é um dos nossos problemas. Achamos que nós estamos a dar o melhor a Deus se é com sinceridade. Sim, tem que ser com sinceridade, mas sinceridade só não basta. Até Jesus, quando ensina ao Pai Nosso, demonstra isso. Que não bastava. Tínhamos que ser sinceros, não podíamos orar como os hipócritas que fazem para os outros verem, mas logo a seguir Jesus ensina-nos que não basta ser sincero. Tem que se orar da forma correta. Há a forma certa de orar.
Então, como eu estava a dizer, o culto ao Senhor naquele tempo começa a degenerar, tal como nós notamos nos dias de hoje, na realidade que temos visto. Primeiro ponto que eu noto, e agora estamos a olhar o livro como um todo, aqueles que leram durante a semana e agora ouviram de novo, vai ser um pouco mais fácil de identificarem os pontos que eu vou trazer para cima da mesa e que nós, nos próximos 2 meses, vamos ver com mais cuidado. É que o primeiro ponto que eu noto é um dos primeiros pontos que nos leva a degenerar no nosso culto ao Senhor é uma má compreensão de quem é Deus. É assim que começa o livro. E várias vezes ao longo do livro vai-se abordar isso. Nós temos dificuldade em entender verdadeiramente quem é Deus e como Deus age. Por isso Deus diz, eu me enfado de vocês, dos vossos sacrifícios. Deus já estava farto do que eles diziam. Era inacreditável as baboseiras que eles diziam em relação a Deus, porque eles não conheciam Deus, diziam coisas erradas em relação a Deus. Ainda nos dias de hoje nós vemos pessoas que se desiludem com Deus e até chamam a Deus de demónio. Houve um indivíduo no Brasil, quem contou isto por acaso foi esta semana, ou a semana passada, o Iago Martins, numa pregação em Jó, em que o título que ele tinha posto é o teu Deus é o meu diabo. Ou o meu Deus é o teu diabo. Não, sim, o teu Deus é o meu diabo. Porque alguém no Brasil ouviu John Piper a falar sobre quem permitiu que o Covid tivesse vindo, como sendo Deus, e os pregadores e pessoas que não têm estudado as Escrituras e não percebem Deus permite sim e envia sim coisas que nós às vezes não gostamos, começaram a ver isso como, que Deus é esse? O teu Deus é o meu diabo. Pois é porque as pessoas não estão a ler as Escrituras, porque se tu leres com atenção, e vamos ver isso para a semana, os primeiros 5 versos deste livro devem-te provocar um incómodo enorme. Enormíssimo. Porque não é a forma como nós estamos à espera de querer ver Deus, porque nós queremos ver Deus do nosso jeito e nós não compreendemos como Ele realmente é. Então nós vamos ver realmente a nossa incompreensão, neste caso deles e a nossa, em relação ao amor de Deus. Por isso a pergunta deles. Deus diz, eu sempre te tenho amado. E alguns de nós, e esse vai ser o debate que vamos ter para a semana, ou o sermão, a nossa reflexão é, de que forma nos tens amado? E alguns de vocês entendem isso. A vida está-vos a correr mal, perderam o emprego, foram abandonados pela esposa ou pelo marido, os filhos não querem saber de vocês, são maltratados por pessoas amigas, a vossa saúde parece que nunca está bem, e a pessoa pergunta, Senhor, então espera aí, eu tenho-me esforçado tanto por ser um bom crente. Afinal, que resultado é que eu tenho tido de eu estar a ser um bom crente? É o tipo de questão que nós fazemos porque nós não compreendemos o amor de Deus. E nesse primeiro sermão nós vamos ver que nós muitas vezes estamos a avaliar o amor de Deus pelas circunstâncias físicas à nossa volta, monetárias e de como tudo corre à nossa volta, e essa é uma forma muito errada de entender o amor de Deus. Por isso é que muitas vezes as pessoas estão a medir o amor de Deus pela prosperidade, o quanto prósperas estão a ser, é porque Deus então está a abençoar muito. Quer dizer, é uma má compreensão do amor de Deus. Vamos ver uma má compreensão da justiça de Deus e uma má compreensão também que temos tido de como Deus recompensa os que lhe são fiéis. Quando nós conhecemos Deus de verdade, vou-vos dizer, não nos vamos decepcionar com Deus quando as coisas correm mal. E aqueles que se decepcionam com Deus é porque não conhecem realmente Deus. Porque o verdadeiro Deus não decepciona ninguém. Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é justo. O nosso conceito de bom, de perfeito e de justiça é que estão errados. O nosso conceito de amor, de justiça e de como Ele recompensa aos seus é que estão errados. Outro ponto que nós vemos que leva à degeneração do culto, o primeiro, como eu vos disse, é a forma como nós vemos Deus muitas vezes está errada e por isso, quem tu vens cultuar, se tu não conheces Deus, se tu criaste um Deus na tua cabeça inventado que não é o Deus das Escrituras, porque tu não meditas nas Escrituras em casa, não estás presente nas reuniões de oração, nas EBDs, nos cultos, não estás a aprender as Escrituras em meio nenhum, a ideia que tu crias de Deus é errada e cada vez que tu vens ao culto, tu estás a adorar a uma coisa qualquer que tu inventaste na tua cabeça. Deus não quer ser adorado dessa maneira. Isso é o que nós vamos ver no primeiro sermão, aliás, e em vários, não só nesse, mas vamos ver noutros. O segundo ponto que tu vais ver no livro é que começou a haver um desleixo na forma de cultuar ao Senhor, porque eles começaram a se despreocupar, pouco importa como Deus deseja ser cultuado, importa como eu me sinto. Hoje em dia as pessoas escolhem as igrejas não por quanto elas são bíblicas, por quanto elas são próximas das Escrituras, no modo como ensinam as Escrituras e no modo como vivem as Escrituras, mas escolhem as igrejas pelo entretenimento, pelo quão entretidas elas são
nas igrejas. Igrejas passou a ser um comércio de entretenimento de crentes. As pessoas vão para as igrejas porque às vezes nas igrejas temos música com tanta qualidade ou até mais qualidade às vezes do que muito trabalho que se faz no mundo secular. E as pessoas gostam disso. Ou então para ouvir afirmações positivas, pensamento positivo, autoajuda. Mas nada disso é as Escrituras. Então, muitas igrejas começaram-se a desleixar e a se desviar do culto que Deus deseja e ficaram centrados naquilo que o homem deseja. A pergunta é, tu vens ao culto fazer o quê? Agradares a ti mesmo, satisfazeres a ti mesmo ou agradares o teu Deus, louvares o teu Deus? O centro és tu ou é Deus? É porque culto, e eu durante muitos anos não me tinha ainda caído a ficha, culto é culto. E eu acho que nós hoje não temos a noção do que é o culto. Hoje inventou-se culto de tudo. É o culto de Natal, é o culto de fúnebre porque alguém morreu, é o culto de celebração não sei o quê. Não, só há um culto, queridos. Todo o resto é macacadas inventadas pelos homens. É culto ao Senhor. É cultuar o nosso Deus. Adorar o nosso Deus. É a única forma de adorar o nosso Deus. Não há múltiplas formas de adorar o nosso Deus. Qualquer outro culto que tenha outra coisa ao lado é desviar a atenção das pessoas para outras coisas. Por isso nós, por exemplo, quando fazemos a festa de Natal, evitamos misturar isso com o culto ao Senhor. Uma coisa é o culto ao Senhor, outra coisa é a festa de Natal, que são boas, também é para a glória do Senhor, mas não é a mesma coisa que o culto ao Senhor. Porque se fosse, volto a dizer, o Jonas é um bom patinador, ele vinha patinar para a glória do Senhor em cima do púlpito. E não fazemos isso, por alguma razão não fazemos isso, porque isso não é adequado ao culto ao Senhor. Não é o que o Senhor deseja no momento do culto. E perguntas tu, mas será que o resto da minha vida também não é culto ao Senhor e não importa? Eu vou dizer sim. E Malaquias vai demonstrar isso e já vamos ver no ponto a seguir. O resto da tua vida vai culminar no culto ao domingo ao Senhor, logicamente que vai. Mas o culto público que nós fazemos em conjunto deve de ser feito como agrada a Deus e não como nos apetece e nos agrada a nós. Então Deus estava tão farto, tão enfadado dos nossos cultos. Alguns de nós adormecem aqui às vezes a assistir os nossos cultos. Mas o engraçado é que o próprio Deus enfada-se dos nossos cultos. Muitas vezes ele fica farto. Ele fica, ai, então já acabaram? Será que ninguém me fecha ali aquela porta para eles pararem com aquela treta? Vocês acham que eu estou a ser grave nas palavras? Então lê com atenção. Ele chega a dizer, olha, sabe o que é que eu vos vou fazer? Vou agarrar no excremento dos vossos sacrifícios e vou borrar na vossa cara, sacerdotes ou pastores. É chocante, não sou eu que eu estou a dizer, é o texto. Ai, não se diz isso do púlpito. É Deus que diz, não sou eu. É porque era grave o que estava a acontecer. Os sacerdotes, os meus homólogos daquele tempo, os meus colegas daquele tempo, os pastores daquele tempo, começaram a aceitar qualquer coisa. As razões pelas quais eles começaram a aceitar qualquer coisa, já vamos ver mais à frente. Deixa-me só abrir aqui. Ok, eu já estou no terceiro ponto, porque esse era o terceiro ponto. Os responsáveis começaram a aceitar qualquer coisa. Ok, eu agora saltei aqui os pontos. Mas ok, então ainda no ponto anterior. Então, todo o povo, mesmo com os sacerdotes, todos começaram a falhar no culto ao Senhor. E o Senhor vai cobrar isso, como eu vos disse, dos sacerdotes. Um dos pontos que nós vemos, os vários pontos que nós vemos no culto ao Senhor é o desleixo na forma de cultuar. E vou-vos dizer, isso vamos ver a muitos níveis. Por exemplo, chegamos a qualquer hora, tanto faz. Os cultos que começam à hora que começar, muitas vezes estamos completamente despreocupados. Alguns de nós ainda nem o culto acabou, já estamos a sair. A nossa consideração e reverência pelo culto ao Senhor é batatas. Desculpem. E eu sei que não é a maioria assim da igreja, mas temos tido várias situações assim. Até mesmo aqui. Então o culto ao Senhor é o culto quando me apetece, quando eu estou com disposição. Perdemos completamente a noção da seriedade do culto ao Senhor. Então, como eu vos disse, Deus diz que começou a enfadar-se de tal e até diz, olha, fechem as portas para que eles parem com aquela treta que estão a fazer. Mais à frente nós vamos ver, e aí sim fala daquilo que os mercenários gostam muito de pegar, que é o sustento do trabalho do culto ao Senhor. Eles começaram-se a desleixar, começaram a ficar mais preocupados com as suas casas, como diz o texto, apaineladas, que tem a ver com muito cuidadas e muito requintadas com as suas vidas pessoais, e o trabalho do ministério do Senhor começou a ficar pobre. Os levitas começaram a ficar financeiramente mal, de calças na mão. Talvez se tente explicar isso o ponto que vem a seguir. Eles próprios começaram-se a desleixar com o culto ao Senhor. Talvez porque começaram a pensar, bem, vamos tornar isto um pouco mais
softzinho para que as pessoas não desistam de continuar a vir e trazer algumas ofertas, senão nós vamos todos morrer de fome. Eles começaram a comprometer o culto ao Senhor e ainda hoje vê-se isso. É uma luta que qualquer homem de Deus tem que ter para discernir muito bem o porquê de vai ensinar o que ensina. É porque muitas vezes um homem de Deus pode ter medo de pregar certas coisas com medo de perder o sustento. É a realidade, obviamente, de qualquer pessoa que está no ministério. E muitas vezes eu quando vim para o ministério disse à Brenda, eu já vos contei, Brenda, estás disposta para sermos fiéis às Escrituras, ensinar as Escrituras com fidelidade, um dia pode a igreja, porque eu não conhecia a igreja na altura, podem um dia correr connosco. Estás disposto a isso? Nós podemos nos faltar pão para a boca, mas não comprometer a verdade para falar o que é certo. A verdade é que aquilo torna-se uma pescadinha de rabo na boca. Os líderes começam a ensinar mal, o povo começa a viver mal. O povo começa a viver mal, começa a ser descuidado com o sustento e o suporte também do trabalho ministerial, e eles também se começam a descuidar e começa tudo mal. Mas o foco do livro está longe de ser apenas dízimos e ofertas. E que, inclusivamente, isto é no contexto do Antigo Testamento, vamos ter que perceber como se aplica para nós hoje. Porque esses mesmos que pegam nestas passagens e aplicam-nas direto hoje, não estão à espera que ninguém venha sacrificar animaizinhos dentro do culto, nem tirar o excremento dentro dos animais, nem nada disso. Ninguém faz isso hoje. Mas aplicam aquilo direto como se fosse direto. E não é direto, nós vamos ver, há uma forma de nós entendermos realmente qual o princípio para nós hoje. E o quarto ponto que nós vemos, então os pontos são conceito errado sobre Deus. Segundo ponto que vamos ver ao longo também de Malaquias, o desleixo que nós começámos a ter para com o Senhor, para a maneira de cultuar ao Senhor, de cultuar a forma como lhe agrada e cuidar de tudo o que se faz, havendo até provisão e tudo. Esse é um dos poucos pontos, não é o ponto, são vários pontos. Terceiro ponto que nós vamos ver é a relevância de termos homens de Deus sérios à frente do trabalho e a centralidade das Escrituras no trabalho que nós fazemos. O principal papel dos sacerdotes era o ensino, e nós vamos ver isso em Malaquias, e no Novo Testamento continua a ser oração e ensino. Não é andar o tempo todo de um lado para o outro a fazer o que os crentes querem. Houve uma estatística que li interessante, que uma vez era uma estatística numa igreja, a ver com vários diáconos quais eles achavam quais eram as funções do pastor. E o tempo que devia dedicar a cada uma delas. Quando eles começam a somar aquilo tudo, não havia horas na semana para o pastor fazer tudo aquilo que os diáconos achavam que o pastor devia fazer. Mas às vezes cai-se assim numa certa realidade. Mas não, os pastores das igrejas, neste caso os sacerdotes daquele tempo, e os pastores de hoje, têm que estar focados na palavra e na oração, e o mesmo se passa hoje, para ensinar o povo na verdade, para guiar o povo na palavra de Deus. E quarto ponto, o povo achava que o que se fazia dentro das quatro paredes, o culto ao Senhor, nada tinha a ver com o resto da semana. Tipo, aqui eu venho todo aparaltado, todo coitadinho, todo certinho, todo bonitinho, todo santarrão. Aqui não se pode usar certas palavras. É a igreja do Senhor. Mas lá fora já vale tudo. Qualquer palavra serve, qualquer forma de vestir serve, qualquer mentira serve, qualquer roubo serve, qualquer adultério serve, qualquer coisa serve. E o que é interessante que nós vemos precisamente em Malaquias é que Deus mostra, espera aí, tu profanas o culto ao Senhor quando tu começas a falhar logo numa coisa tão simples como o casamento. E ele vai apontar para a forma como eles estavam a ser infiéis nos seus casamentos. Por um lado, entrando em casamentos mistos, mas por outro lado também começando a ser infiéis e divorciar-se por dar cá aquela palha nos seus casamentos. Depois ele ainda vai esmiuçar, porque aí é o ponto mais importante da nossa vida, é o relacionamento de casamento, mas ele depois, a seguir, ainda vai tratar de outros pontos, como, por exemplo, começaram a cair em feitiçarias ou misticismos, caíram em adultérios, mentiras, exploravam os frágeis da sociedade, ou seja, os assalariados, a viúva, o órfão, a estrangeira. Ou seja, tudo o que tu fazes lá fora no resto da tua semana faz parte do culto ao Senhor. Se tu vens cultuar ao Senhor e tens uma imagem de santarrão, mas lá fora andas a roubar os outros, a mentir os outros, a enganar os outros, a tratar mal os outros, a ser infiel no teu casamento, a vários níveis, porque isto tem muitas implicações, como vão ver. Batatas, o que aqui estás a fazer é nada, é uma hipocrisia, nisso não agrada ao Senhor. O Senhor enfada-se disso e diz, olha, fechei as portas, estou saturado, isso causa-me sono. Nós supomos que, como eu vos disse no início, que este contexto é o contexto do pós-exílio. Este é o último livro, neste caso, do Antigo Testamento, e supomos que é pós-exílio, pela bênção do governador logo no início do primeiro capítulo.
E porque os problemas que são relatados neste livro, e alguns deles nós já vimos, são os mesmos relatados em Neemias e que aconteceram também no mesmo tempo de Esdras e Neemias. Como, por exemplo, frouxidão moral dos sacerdotes, e isso vocês poderão ver logo no primeiro capítulo e depois em Neemias 13, o descuido com os recursos para o templo, levando à pobreza dos levitas, divórcio e casamento com pagãos, ou seja, o divórcio à toa e ao mesmo tempo o casamento com pagãos, a quebra da aliança a muitos níveis e ainda os problemas sociais. Lá está o descuido com os frágeis da sociedade. E por isso, mais ou menos, nós conseguimos entender, bem, está ali mais ou menos situado ou na altura de Esdras e Neemias, ou talvez um pouco depois. Das duas, uma. Ou Malaquias foi de certeza o último profeta a falar destes problemas e ainda falou no tempo de Neemias, ou já foi um pouco depois, o povo voltou a repetir os mesmos erros. Mas mais ou menos foi nessa altura. Foi o último profeta a profetizar antes da vinda do nosso Senhor, do Senhor Jesus. Profetiza sobre a vinda de Jesus. Nós vemos aqui de Elias, que nós vemos depois em João Batista, como aquele que vai representar, aquele que vai preparar o caminho do Senhor e prepara o caminho para o Senhor Jesus. O templo, como eu também já tinha falado, já estava reconstruído. E como eu vos disse também no início, as expectativas eram muito grandes e ninguém estava a ver, mas não parece nada está a acontecer. Eu não sei se vocês têm sentido esse desânimo, mas muitas vezes eu senti ao longo da minha caminhada cristã, e até voltei-me para os meus pastores de então, eu não vejo nada a acontecer, não vejo milagres nenhuns. Então a Bíblia fala de tantos sinais, prodígios e maravilhas, não estamos a ver nada. Eu espero há tanto tempo por um avivamento, um despertamento, que se veja pessoas a converter, mas afinal, o que é que Deus... Será que Deus se esqueceu de nós? Alguns até podiam perguntar, como está aqui no início, será que Deus nos ama realmente? Alguns começam a pôr-se em causa, será que Deus existe? E por causa desse desânimo de não estarmos a ver tanta coisa como esperávamos acontecer, nós relaxamos. Relaxamos no que fazemos aqui e relaxamos no resto da nossa vida como nós vimos. Então, nós não podemos nos focar nas nossas circunstâncias, nós vamos ter que ver muito mais além do que isso, como vamos ver para a semana. E às vezes há momentos de espera, como era o momento deles, em que ainda iam esperar mais 400 anos, sem haver voz profética. Durante 400 anos, após Malaquias, mais nenhum profeta profetizou após ele, até que Jesus voltasse. Nós estamos à espera há 2000 anos. Espero que nós não caiamos em apatia espiritual, e caímos. De facto, a Europa tem caído em grande apatia espiritual. O profeta em si, nós não sabemos muito sobre o profeta Malaquias é praticamente um desconhecido. A única coisa que tu consegues perceber do profeta é pela forma como ele fala ao longo do próprio livro do profeta Malaquias. Nós conseguimos compreender que ele é um homem muito ousado e comprometido com Deus, porque ele vai mexer com os pontos mais sensíveis que há daquela sociedade, naquele contexto. Ele fala aos sacerdotes, à classe sacerdotal, aos pastores daquele tempo e à elite social daquele tempo com muita ousadia. O tipo de coisas que ele diz, obviamente, são chocantes. Quem é um pregador que vai dizer Deus vai esfregar esterco na nossa cara? Tu não dizes isso do púlpito. Tu não dizes que nós estamos a ser infiéis nos nossos compromissos com Deus, nos nossos compromissos com a nossa esposa, nos nossos compromissos com o nosso irmão. Quem és tu para dizer esse tipo de coisa? Mas a verdade foi a coragem que ele teve. Ele confronta tanto os líderes como o povo sobre o seu cinismo. As afirmações que vocês vão notar ao longo de vários sermões que são feitas em Malaquias em relação a Deus. Propósito deste livro, e assim quando vocês o lerem e no continuar destes sermões vamos poder entender, restaurar a verdadeira adoração entre Deus e o seu povo. Restaurar o culto ao Senhor. E é esse o meu propósito aqui, é reafirmar aquilo que nós já temos em termos de história, em termos de igreja, perceber porque é que fazemos o que fazemos, como que fazemos. Não é apenas vem a tradição e não questionamos porque nós devemos questionar tudo à luz das Escrituras e perceber o que fazemos porque fazemos, ok? E por fim, eu gostava de vos dar só uma ideia geral do que é que está a acontecer com a estrutura do próprio livro em si. Ok? Vocês vão reparar que os primeiros versos, de 1 a 5, fala do amor de Deus por Israel. E esta é a primeira afirmação, e todo o livro vai girar em torno disto. Porque, na verdade, esta é a base em que ele diz, eu vos tenho amado.
E a pergunta deles, em que nos tens amado, mostra logo o cinismo e o descrédito que eles tinham de Deus. Eles não estavam a acreditar que Deus os amava mesmo e por isso eles não estavam a corresponder. Ou seja, Deus os amava, mas eles não estavam a amar a Deus. Então todo o livro que te vai chamar o tempo todo é ama o teu Deus, ama o teu Deus. E isso vou-vos dizer, vocês vão ver pelo livro, não depende das circunstâncias. Vai depender do que vem no primeiro capítulo, nos primeiros 5 versos, de algo que eu não estava à espera. Se eu te perguntar novamente, onde é que tu encontras a maior manifestação do amor de Deus? Eu vou-te dizer, em te ter escolhido, em seres eleito de Deus. Talvez não entendas o quão sério isto é, mas vais entender isso para a semana. É que se tu perceberes que, quando Deus escolhe o povo de Israel, Deus, na prática, rejeitou todos os outros povos e escolheu apenas um povo. E ainda hoje, nos dias de hoje, qualquer outro tipo de teologia que não a teologia reformada não consegue olhar para esta passagem e explicá-la de forma correta. Porque vão perguntar, então Deus é injusto, porque é que Deus escolhe uns e rejeita os outros? A razão é que Deus não precisava de escolher ninguém. Ele podia rejeitar todos e continuava a ser justo. Todos são maus, mas vamos dedicar algum tempo a isso. Então, se tu queres ver porque é que Deus tem sido bom na tua vida, porque é que Deus é bom contigo, não é porque as circunstâncias estão sempre todas muito bem, é porque Deus te escolheu. Esse é o primeiro oráculo que vamos ver. O segundo oráculo que vamos ver vai ser depois do 1:6 ou 2:9. É um oráculo contra os sacerdotes infiéis, em que Deus diz, eu tenho sido como o vosso Pai e Senhor, mas onde é que está a minha honra? E eles perguntam, Senhor, onde é que te temos desonrado? E ele diz, vocês têm sido desonestos e infiéis. E então temos aqui uma disputa neste também oráculo. A seguir vamos ter um oráculo contra o povo infiel e vamos ter várias disputas também. A terceira disputa vai ser sobre casamentos, como nós vimos com incrédulos, e divórcios, e vai haver pergunta e resposta novamente, sobre enfadar o Senhor com as suas palavras, sobre roubar a Deus e sobre o falarem contra Deus. E vocês vão ver sempre afirmação, perguntas e respostas em toda a passagem. Gostava então de terminar apenas com observar o próprio primeiro verso e o último. O primeiro verso e o último foi como eu comecei por ler. A primeira passagem começa logo com peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A imagem que tu tens desta expressão peso, massá, que nas vossas Bíblias nem sempre é traduzido como peso, às vezes é traduzido de outras maneiras, mas a melhor maneira seria peso, para dar uma ideia, ou carga da palavra do Senhor contra Israel, é a mesma palavra usada quando se fala na carga que se coloca num animal, ou na responsabilidade que é dada a alguém. E, de facto, aquilo que Deus tem para Israel e aquilo que Deus tem para hoje, vou dizer, é um grande peso. Coloca um peso no meu próprio coração de tenho que tratar com a igreja assuntos que são difíceis, assuntos que são sérios, mas precisam de ser tratados e que são realmente relevantes e urgentes que a igreja realmente acorde e desperte para eles. O segundo verso diz o seguinte, eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais de que maneira nos tens amado. Como eu vos disse, o livro começa com esta declaração, eu sempre vos tenho amado. Algumas traduções dizem apenas, eu vos amei. E quase dá a ideia que Deus amou num tempo e deixou de amar. A expressão que aqui está no hebraico tem uma ideia de continuada, em que não terminou. Deus amou no passado, Deus ama no presente e Deus vai continuar a amar no futuro. A razão pela qual este povo não foi destruído como o povo de Edom, que é mencionado logo nos primeiros 5 versos, foi precisamente por isto, porque Deus escolheu, Deus amou, não porque este povo tivesse alguma coisa de boa ou de especial, mas a nossa incompreensão do quão maus nós somos e do quão bom Deus é, leva-nos a nós nos desiludimos novamente, como eu tenho dito várias vezes, com Deus, esperando que Deus nos prospere nas coisas materiais e não percebendo que a maior bênção que nós temos de Deus é logo a nossa própria eleição, a nossa própria salvação. Por isso, sabes uma coisa, nunca vais poder dizer a Deus, Senhor, se é fiel a mim, porque eu tenho sido fiel a ti. Sabes? Se dependeres da tua fidelidade nas tuas orações, tu nunca vais poder pedir nada, porque eu que sou pastor, que estou o tempo inteiro dedicado ao ministério, que oro, busco a Deus, não consigo ser fiel o tempo inteiro. Vou-vos dizer, ninguém consegue ser fiel o tempo inteiro. Nem eu, me esforçando tanto, não conseguimos. Por isso nunca vais poder basear nada. Qualquer coisa de mal que venha à nossa vida seria mais do que justo, porque nós merecíamos, era a morte. E ainda assim Deus nos salva. E isso nós vamos poder ver. Mas o que eu acho interessante, e daí é aqui que eu queria terminar, é o início e o final do livro, que reflete algo que aparece no resto da Bíblia. Reparem que o livro começa com uma declaração de amor, não logo com cascar, ou logo a dizer, pá, vocês estão a agir mal, ou olhem para a minha lei, não. É curioso que começa com uma afirmação de amor. E termina, sim,
com apelo a que eles se lembrem da lei do Senhor, são os últimos versos. Lembrem-se da lei de Moisés, voltem-se para ela. E nós já vimos isto em Deuteronômio, em que nós vimos que Deus primeiro liberta o povo de Deus e depois dá-lhe a sua lei. Deus não fez tipo, olha, quando vocês forem muito bons, quando vocês forem muito santos, eu vou-vos libertar de Israel, da opressão do Egito, da escravidão. Se isso fosse assim, o povo ainda hoje estava no Egito, escravo. Se isso fosse assim, ainda eu e tu nunca éramos salvos, porque nós nunca somos capazes de ser fiéis por nós mesmos. Então, mesmo neste livro, Deus começa com uma declaração de amor e só mesmo no final ele diz, voltem-se para a minha lei. Todo o livro apela para isso, mas no final, então, mais claramente, voltem-se para a minha lei. Ele primeiro nos ama e depois ele pede, amem-me também. Diz em João que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A questão é, se ele nos amou primeiro, porquê é que nós não o estamos a amar? Porquê é que os nossos cultos são, às vezes, de qualquer maneira? Aqui não tanto, e às vezes um bocadinho, na forma como nós lidamos com o culto. Então, novamente, eu volto a dizer, o início do livro começa por aí e depois termina com um apelo à lei. Novamente, em Deuteronômio nós vimos Deus falar disso. E vemos, Deus os amou, Deus os libertou e depois então foi dada a lei. Como é que tu foste salvo? Será que Deus perguntou-te primeiro, olha, quando tu fores perfeito, então eu vou-te salvar? Não! Deus salva-te e depois então te diz, olha, está aqui a lei para cumprir. Isto parece uma coisa básica. E se calhar para uma boa parte dos que estão aqui presentes, já caiu a ficha e entendem. Mas vocês têm a noção da quantidade de pessoas com quem eu falei nestes 4 anos a expor o Evangelho e elas continuam a martelar nas obras? Eu tenho que merecer o céu. Eu tenho que merecer a salvação. Eu estou sempre a insistir, ninguém consegue merecer o céu, ninguém consegue merecer a salvação. A história da humanidade mostrou isso. Claramente, em livros após livros, nós vemos isso. Então, mas como? Como é que eu vou poder entrar no céu sem merecer? Porque sempre na vida temos que fazer alguma coisa para merecer. Tu não consegues fazer nada. Por isso é que é graça. É curioso que houve um debate entre John MacArthur, um padre, um líder religioso judaico e um líder religioso muçulmano. E depois tinha também uma pessoa que era ateu. E então ela dizia que, basicamente, a religião era uma forma de mover as pessoas, convencer várias pessoas de cumprirem um conjunto de normas para ganharem o céu e evitarem o inferno. Bem, para o MacArthur isto é muito fácil de resolver, porque nós não estamos a fazer forma de comprar o céu, ele é dado de graça. Esse argumento cai logo por terra, não é para convencer ninguém. Engraçado que também esta semana ouvia, por exemplo, o Jordan Peterson, que eu estou mais convicto, não sei o estado em que está o coração dele, mas às vezes mais me parece ateu do que realmente crente, mas parece que anda ali numa transição interessante. Mas o Jordan Peterson, esta semana, um psicólogo que tem tido reflexões muito interessantes, ele dizia que... Eu agora perdi-me, desculpem-me. Ele dizia-me... Olha, é incrível, agora perdi-me o exemplo. Que ele mencionava que Nietzsche tinha dito que a religião é o ópio do povo, e ele disse que péssimo ópio. Que ópio é este que fala em céu e inferno? Que ópio é este que, de facto, tem normas, tem conjuntos para seguir? Que ópio é este que faz o ser humano refletir e ter que se arrepender? Aceitar, no nosso caso, nós sabemos que temos que aceitar de forma gratuita, mas é-nos apelado a arrepender. É um ópio um bocado estranho, porque é um ópio muito desconfortável. Então ele dizia, de facto, a afirmação de Nietzsche não fazia sentido absolutamente nenhum. A religião não pode ser o ópio do povo, porque de facto não vai satisfazer ninguém dessa maneira. Pelo menos a verdadeira religião que temos nas Escrituras. Bem, cenas dos próximos episódios, que é o que vamos ver para a semana. Os primeiros 5 versos. Os primeiros 5 versos são um bocadinho estranhos. Reparem, eu sempre vos amei, diz o Senhor. Vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Olhem a resposta dele. Convenhamos que não é assim fácil de entender logo à primeira vista. Por acaso não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor? No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Adão diga, estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas, o Senhor dos Exércitos assim diz, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados
terra da maldade, povo contra quem Deus está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. A pergunta que se vai colocar de facto é, para nós pensarmos e vermos para a semana, afinal, mas porquê é que Deus fala que a condenação de Edom é uma prova de amor por nós? Como é que tu tens ponderado o amor de Deus por ti? Muita gente vê, como eu disse, o amor de Deus por nós por um melhor emprego, sucesso na carreira, mais dinheiro, um carro novo, uma casa nova. Olha como o Senhor me tem abençoado. O Senhor me tem amado tanto. Saúde, resolução de um problema grave na vida, casamento bem-sucedido, filhos bem encaminhados na vida, um ministério bem-sucedido, uma igreja grande, extraordinária, brilhante, com muitos trabalhos, com muita coisa. Muitas vezes nós vemos dessa maneira o amor de Deus. Mas é isso que vamos ver aqui. Curiosamente, Deus não responde com nada disso. Vamos ver que muita gente se desilude com Deus quando as coisas começam a correr mal precisamente nestas áreas e começam a duvidar do amor de Deus. O dinheiro falta. Não temos tanto sucesso como estávamos à espera. O carro avaria. Passamos uma vida inteira atrás do sonho, da casa dos nossos sonhos e ela nunca chega. O casamento vai mal, os filhos estão com problemas. Trabalhamos e não vemos resultados. E o que é que acontece se nós não entendemos quem é Deus? Desiludimos com esse Deus, porque não é o Deus que nós encontramos na Bíblia. Vamos orar e vamos pensar sobre isto durante esta semana. Recomendava voltarem a ler o livro, agora tendo em mente estes pontos que nós falámos. Lê o livro procurando perceber quem é Deus, como é que Deus age. Avaliando a tua vida, como é que tu tens sido empenhado no trabalho de Deus. Algo de estranho que se passa em todas as igrejas. Porque é que sempre uma percentagem tão pequena dentro das igrejas é que fazem trabalho dentro da igreja? A maioria são assistentes. Eu pergunto-vos, que raio de culto ao Senhor é este? Desculpem a expressão, isso é tão grave na maneira de falar, em que só uns trabalham e os outros não querem saber absolutamente nada com o que se passa dentro da igreja. Ok? E infelizmente aqui até temos bastante participação, não posso queixar muito para a dimensão que temos. Temos até uma boa proporção, acima eu acho da média normal. Então até tenho que dar graças a Deus por isso. Centralidade da palavra nos cultos. Ok? É algo que vocês vão ver quando ele trata com os responsáveis. E por fim, como é que tem estado a tua vida ao longo da semana? Porque a vida, aquilo que tu fazes durante a semana, implica com o que tu fazes aqui dentro. E nós vamos ver isso ao longo de vários cultos. Se tu pensas que o culto ao Senhor é só o que tu fazes aqui e lá fora podes fazer qualquer coisa, o Senhor chega aqui: ai, já acabaste? Fechem as portas, estou farto do vosso culto. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Não é fácil digerir conteúdos tão antigos, tão distantes em termos culturais, em termos de realidade da nossa. Mas te peço, Senhor, que nos dês discernimento, sabedoria e direção na forma de os expor e de os abordar, para que as nossas vidas sejam edificadas e restauradas por Ti, Senhor. Ajuda-nos a não mover-nos por vista, nem por circunstâncias favoráveis, mas a nos mover por estarmos conscientes do Teu amor por nós. Ajuda-nos a ser fiéis mesmo quando nós vemos tudo a correr mal à nossa volta, Senhor. Ajuda-nos a voltar à verdadeira adoração, Senhor, a adorarmos-te em espírito e em verdade, e que isso reflita uma vida dedicada a Ti em santidade, que não seja um mero momento hipócrita ao domingo. Ajuda-nos, Senhor, a ver mais além, a encontrar na Tua palavra a forma como Tu desejas de ser cultuado, Senhor. Ajuda-nos, durante esta semana, a reavaliar a nossa vida à luz da Tua palavra em Malaquias. Ajuda a cada um de nós a perceber o quanto temos sido dedicados ou não aos cultos a Ti, Senhor. O empenho que temos tido em relação ao cultuar-te como Te agrada. O empenho que temos tido em Te dar o que Te agrada, Senhor. O empenho que temos tido em ter vidas que realmente Te agradam, que Te honrem, Senhor. Ajuda-nos a avaliar tudo isso e a nos voltarmos para Ti, Senhor, em arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.